Bom dia, povo de Deus! Que bom mais uma vez nos encontrarmos aqui nessa manhã para mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Parábolas, o reino e a vida. Tem sido um privilégio poder meditar nessas parábolas e crescer no conhecimento dos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo junto com você. Mais uma vez eu quero te lembrar que esse vídeo que está sendo transmitido pelo nosso canal conta com a sua participação. Participando do nosso chat, colocando as suas perguntas, as suas contribuições, conversando aí entre os irmãos para que nós possamos ficar conectados, integrados uns com os outros. Também contamos com a sua inscrição no nosso canal. À medida que esse canal vai recebendo mais inscritos, melhor nós teremos a possibilidade de transmitir com qualidade os conteúdos até você. Clique no sininho para você receber todas as notificações do que será produzido pela Terceira Igreja e sempre compartilhe esses vídeos com todos os seus contatos, multiplicando a nossa rede de alcance para transmitir a Palavra de Deus. Hoje meditaremos na parábola do servo bom e fiel. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e orasse, pedindo que o Senhor fale ao seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela tua palavra viva e eficaz que fala ao nosso coração. Agora, Deus, queremos ler as Escrituras Sagradas, que o Senhor coloque toda a nossa atenção, todas as nossas afeições para cada palavra que nós leremos nessa manhã. Que o Senhor, ó Deus, abra o nosso entendimento e o teu Santo Espírito aplique a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. A parábola que nós iremos meditar nesta manhã está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, do verso 45 ao 51. Eu vou fazer a leitura e gostaria que você acompanhasse aí com a sua Bíblia também na sua casa. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos seus demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, a comer e beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo, em dia em que não espera e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa não é uma parábola complicada. O contexto dela, diferente de muitas outras, é facilmente compreendido por nós também nos nossos dias. Um proprietário de uma terra ou de um lugar de produção e de muitos servos que trabalhavam em sua casa, sai para uma viagem de negócios e deixa um outro servo, um empregado responsável pela administração do seu negócio local. Ainda que no contexto de Jesus haviam outras implicações relacionadas à sua época, a ideia e a imagem que Jesus transmite nessa parábola é muito clara para você e para mim também nos dias de hoje. A responsabilidade de ficar à frente de um negócio, de um trabalho, em nome daquele que nos colocou ali naquela posição. Essa parábola também é uma parábola que destaca a importância da vigilância e da fidelidade, que está em consonância com tudo aquilo que Jesus está falando aqui nas parábolas anteriores. Encontramos essa parábola também no Evangelho de Lucas. E Lucas irá nos informar que essa parábola foi dirigida especificamente para os discípulos. Então preste atenção, porque o que Jesus está ensinando aqui para nós tem muita propriedade, tem muito valor para nós, que já professamos que seguimos o Senhor Jesus Cristo. E ao entrar nesse caminho de servir o Mestre, nós veremos nessa parábola dois contextos diferentes, dois exemplos diferentes e também dois resultados diferentes de acordo com aquilo que Jesus está nos ensinando. Os dois exemplos são muito claros para nós aqui. O Senhor Jesus fala de um servo bom e fiel, um servo prudente,
e de um servo mau e insensato. No contexto, o seu patrão, o senhor daquela casa, sai para uma viagem e deixa um dos seus servos encarregados. O primeiro exemplo que Jesus nos conta é de um servo fiel, um servo prudente, um servo bom. E ao olhar para esse servo, nós vemos que algumas características dele têm algo também para nos ensinar. O servo bom, que recebe essa ordem, esse cargo do seu senhor, ele tem perfeita convicção das suas responsabilidades. Ele atende à necessidade dos seus conservos, ele os sustenta no seu tempo determinado e ele trabalha fielmente até a volta do seu Senhor. Como discípulos de Jesus, também nós somos ensinados e convocados aqui nessa parábola de Jesus a reconhecer as nossas responsabilidades. Ao seguir Jesus, nós recebemos bênçãos, privilégios, a sua maravilhosa graça, a sua companhia presente. Recebemos o seu auxílio quando nós nos sentimos fracos, mas nós também recebemos responsabilidades de servir o nosso Senhor com fidelidade de acordo com aquilo que Ele tem demandado de nós. Você está ciente das suas responsabilidades como discípulo de Jesus? Você tem trabalhado fielmente na expectativa do retorno do seu Senhor para que, no momento onde Ele voltar, nos encontre também assim, fielmente servindo, cumprindo aquilo que Ele nos chamou? Vale lembrar que todo o ensinamento do Senhor Jesus demanda de nós uma mudança de comportamento. Às vezes, nós podemos ter dificuldade em colocar a humildade, a mansidão, o perdão, todos os princípios ensinados pelo Senhor Jesus Cristo em prática. Mas servimos fazendo o que Ele nos ordena, porque cremos que, juntamente com as suas bênçãos, também recebemos responsabilidades como discípulos, como servos de Jesus. É interessante que esse servo fiel também nos ensina que ao servir os seus irmãos ou servir os seus conservos, ele entendia que estava servindo o seu próprio Senhor. Às vezes nós, no desejo de servir a Jesus, no desejo de fazer o melhor para Jesus, ignoramos as pessoas. Às vezes, querendo ser um homem de Deus, que serve ao Senhor, que se envolve nos trabalhos da igreja, que faz a obra de um evangelista, muitas vezes nós podemos negligenciar a nossa própria família. Às vezes, por um zelo e um senso de fidelidade, podemos ser duros com as pessoas, magoá-las, feri-las e até mesmo desprezá-las. O servo bom e fiel, ele compreende as suas responsabilidades, mas ele também entende que serve melhor o seu Senhor enquanto serve os seus conservos, aqueles que estão próximo dele, aqueles que estão ao seu lado, aqueles que estão mais próximo dele, para que ele possa, com a sua bondade, com a sua fidelidade, também honrar o Senhor que o incumbiu das suas responsabilidades. Será que não existe alguém perto de você que precisa ser servido pelas suas mãos? Será que nessa semana não existe alguém da sua família com quem você precisa se reconciliar, pedir perdão, fazer uma visita, dar um telefonema, mandar um WhatsApp? Será que não existe alguém que tem passado por dias difíceis e Deus tem dado a você os recursos e a responsabilidade de servir quem está perto de você, para que o seu Senhor seja honrado? Olhe ao seu redor e aproveite as oportunidades. Finalmente, esse servo bom e fiel também nos ensina que devemos adquirir sabedoria para servir melhor o nosso Senhor. No exemplo de Jesus, ele dava o sustento aos seus companheiros de trabalho ao seu tempo. Quando nós servimos outras pessoas, nós precisamos ter a sabedoria de o que servir, como servir e em qual tempo nós devemos servir. A palavra dita fora do seu tempo pode ser extremamente inapropriada. É como alimentar uma criança. À medida que ela vai crescendo, o tipo de alimento vai mudando.
A frequência da alimentação também vai mudando. O conteúdo da alimentação também vai mudando. De acordo com cada necessidade, nós servimos de acordo com aquilo que Deus tem nos dado. Mas para isso é necessário adquirir sabedoria. E onde nós encontramos a sabedoria de Deus para conhecermos a Deus e servirmos uns aos outros, se não na sua palavra? Lendo a sua palavra, meditando nela, sendo humildes para receber o conhecimento daqueles que também estão buscando a mesma sabedoria em Deus. Seja numa escola bíblica dominical como essa, participando dos cultos, das programações da igreja, lendo bons livros que contêm conhecimento e sabedoria daqueles que já estão andando e caminhando com Jesus há mais tempo do que eu e você. Adquira sabedoria para a sua própria vida, mas também para servir ao seu Senhor, como esse servo bom e fiel. O outro exemplo é um servo mau, que percebe que o seu Senhor vai se demorar nessa viagem tão longa como fez outras vezes, e segundo a parábola passa a espancar, a agir violentamente contra os seus conservos, a beber com ébrios, com bêbados e gastar o seu tempo de maneira negligente, e ele é surpreendido pela chegada inesperada do seu Senhor. O exemplo desse servo mau é muito impactante para mim e para você. Em primeiro lugar, porque se essa parábola está sendo direcionada para os discípulos, esta é uma realidade que nós precisamos ter em mente. Há falsos discípulos seguindo Jesus. Essa é uma triste realidade, mas acontecia nos dias de Jesus também. Esse servo mau estava contado ali entre aqueles empregados daquele senhor, mas ele não era um verdadeiro, genuíno servo do Senhor daquela casa. Ao beber, ao espancar, ao se colocar acima dos seus conservos, fica claramente notório para nós que o senhor desse servo mau não era o dono da casa, mas era o seu próprio coração. Ele vivia apenas para se agradar. Ele vivia apenas para se autossatisfazer. Já percebeu que a maioria das nossas contendas, a maioria dos nossos problemas, entre irmãos, entre familiares, entre amigos, surge exatamente porque nós não queremos abrir mão daquilo que é mais agradável ao nosso coração? E assim, muitas vezes, nós agimos como esse servo infiel, esse servo mau representado aqui. Há falsos discípulos no meio dos discípulos de Jesus, isso não é novidade para nós. Mas também serve para nós como alerta, porque esse mau servo nos mostra que o poder tem uma influência corruptiva nas nossas vidas. O poder pode corromper. Ele foi colocado por um cargo temporário. Ele não era o dono da casa. O dono da casa apenas deu a ele uma função de mais honra, de mais nobreza. E por esses breves momentos que o seu senhor o permitiu ocupar esse cargo importante, ele se revelou uma pessoa totalmente violenta, egoísta e que não se preocupava com o bem-estar dos outros. Às vezes nós vemos também isso acontecer. Às vezes porque nós recebemos alguma honra, às vezes porque nós somos agraciados com alguma dádiva, seja ela financeira, seja ela de honra, seja ela de um elogio que nós recebemos, nós passamos a nos sentir melhor do que os outros. Começamos a desprezar uns aos outros. Isso nos mostra o perigo do poder que nós podemos receber nessa vida. Por isso, cuidado quando você for elogiado, cuidado quando você for reconhecido. Lembre-se sempre que a glória pertence ao nosso Deus. Finalmente, esse servo mau nos ensina que a hipocrisia precede a ruína. No final, o seu destino é lançado com os hipócritas. O texto fala que ele foi violento, que ele foi negligente, mas no final, hipócrita. Porque esse é o servo que só sabe honrar o seu Senhor quando está na sua presença. Mas longe dele, faz aquilo que mais lhe agrada o seu coração. A hipocrisia é um pecado sutil, sinuoso, que é mais fácil percebermos na vida dos outros do que na nossa própria vida. Por isso a palavra de Deus diz no Salmo 1 que o homem que teme ao Senhor medita na sua lei de dia e de noite. É por isso que Davi disse ao Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Porque às vezes nós podemos estar agindo como os hipócritas sem perceber. Falamos o que pensamos longe das pessoas, mas perto delas nosso discurso fica todo adocicado. Deus não nos ensina a sermos ásperos e duros uns com os outros, mas nos ensina a falar a verdade em amor. A hipocrisia é a marca desses falsos servos que se infiltram no meio da casa do seu Senhor, como esse desse exemplo, mas no final a sua hipocrisia será revelada. A verdade, a honestidade é sempre honrada. E é isso que nós vemos na segunda parte dessa parábola, que é o seu desfecho. Nós vemos 2 exemplos no começo, mas vemos 2 desfechos no final. O servo fiel e prudente, quando o seu senhor volta, recebe honra do seu senhor. E ele o coloca como administrador de todos os seus bens. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, diz o Senhor Jesus em outra ocasião. E é nessa parábola que nós vemos o prazer que Deus tem em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em abrir a porta quando você bate. Deus tem prazer em te revelar aquilo que você não está vendo quando você procura. Deus tem prazer em se deixar ser achado quando você o busca em espírito, em verdade, de todo o seu coração. Essa recompensa do servo fiel nos ensina algo maravilhoso. Vale a pena permanecer fiel. Vale a pena você ser humilde. Vale a pena você continuar obedecendo a palavra de Deus, aquilo que o Senhor te ensinou, está no seu coração, a despeito do que as pessoas estão fazendo à sua volta. Mesmo que as pessoas falem que você está sendo bobo, mesmo que as pessoas não te valorizem, mesmo que ninguém reconheça o seu esforço, o seu zelo, a sua fidelidade, continue, persevere, porque Deus tem prazer em abençoar. No final, toda fidelidade será recompensada, todo zelo será abençoado por Deus. Nessa vida de muitas formas, mas certamente no porvir, quando o nosso Senhor retornar. Nós aprendemos com o servo bom e fiel e com a sua recompensa que Deus tem prazer em abençoar, mas também que Deus nos ajuda, Deus também tem prazer em te ajudar a atingir o seu potencial, a fazer com que você alcance novas áreas da sua vida que você nem imaginava que era capaz. Esse servo bom e prudente foi fiel no pouco. Ele administrou os recursos daquela casa durante o período que o seu senhor estava viajando. Ele sabia, era só um cargo temporário. Ele sabia que aquilo não iria durar, mas ele foi fiel. E quando o seu senhor retornou, deu a ele um cargo ainda mais importante. Agora, ele confiou nas mãos desse servo bom todos os seus bens. Uma das dinâmicas do Evangelho é crer que o Senhor Jesus coloca na sua conta toda a sua misericórdia, toda a sua graça, toda a sua bondade, toda a sua sabedoria. E à medida que nós somos fiéis e cremos na sua palavra, coisas mais grandiosas o Senhor vai permitindo que se realizem na sua vida. Foi Ele mesmo que disse que obras maiores nós ainda poderíamos fazer se nós continuássemos fiéis à sua palavra. Tem coisas maravilhosas que Deus ainda pode fazer com a sua vida. Tem experiências que você nem imagina que você pode ter com o Senhor. Apenas permaneça fiel e vigilante na presença do seu Senhor e na ausência das pessoas, de acordo com aquilo que Deus tem te chamado para fazer. A última parte desse desfecho fala do castigo desse servo mau que não perseverou em ser fiel e vigilante na ausência do seu Senhor. Ele desejava ser proeminente, o poder lhe subiu à cabeça, mas o seu castigo foi ser excluído da comunidade. Ele foi lançado fora. Ele queria ser o principal, agora não era nem contado entre os servos. Foi expulso para o lugar dos hipócritas, para o lugar daqueles que não têm honra, que não exercem e colocam em prática as ordens do seu Senhor.
A terminologia de onde há choro e ranger de dentes já é uma terminologia usada por Mateus nos evangelhos, que representa a condenação eterna. É claro que Jesus está falando aqui da sua segunda vinda, e esse é um tema recorrente nas parábolas de Jesus, principalmente no evangelho de Mateus. Haverá o dia que, mesmo que os hipócritas vivam uma vida plena e satisfatória nesse mundo, chegará o dia onde eles se encontrarão com o verdadeiro Senhor das suas vidas. E nesse dia, toda hipocrisia será castigada, com exclusão da presença graciosa do nosso Deus. Ali ele terá a companhia dos seus semelhantes, aqueles que, igualmente a ele, não foram fiéis e foram hipócritas durante a sua vida. E terá o sofrimento como destino. Que cenário terrível que nós somos apresentados nesse castigo. Mas isso serve de alerta para nós e de ensinamento de como o Senhor Jesus e a palavra de Deus está compromissada com a verdade. Deus não amacia para nós a realidade do futuro. Ele deixa bem claro para mim e para você o destino dos fiéis, o destino dos infiéis, para que nós possamos meditar e tomar algumas decisões que eu gostaria de propor para você nesse dia, através de algumas aplicações que esse texto traz para nós. A primeira delas, devemos aprender que servimos melhor o nosso Senhor quando servimos em amor aquele que Ele colocou perto de nós. Amar os nossos irmãos em Cristo é uma forma de servir a Deus. João, em sua primeira epístola, já nos adverte: se não amamos o nosso irmão a quem nós vemos, não podemos dizer que amamos a Deus, a quem nós não vemos. Então, a aplicação para essa parábola é começar a exercitar o nosso amor uns pelos outros, perdoando, elogiando, abençoando, ajudando. Para que assim, quando o nosso Senhor voltar, nos encontre fiéis àquilo que Ele mesmo fez e nos ensinou a fazer. Uma segunda aplicação é que nós devemos acatar com humildade as tarefas que o nosso Senhor nos dá. Você não acha interessante que a ênfase da parábola está sobre aqueles que receberam a honra de administrar toda a casa, mas ao mesmo tempo a parábola nos diz que existiam outros servos, existiam outros empregados naquela casa. Alguns talvez responsáveis pela limpeza, outros responsáveis pela cozinha, pela alimentação, outros responsáveis por outros afazeres menores, e todos eles estavam servindo o mesmo Senhor. Não pense porque você não tem uma função no corpo de Cristo, que tem mais notoriedade, que é mais relevante aos olhos dos homens, que é mais visto pelas pessoas, que a sua função é menos significativa. Pelo contrário, Deus usa todos na sua casa, todos os membros do seu corpo, para o fim proveitoso que Ele nos estabeleceu. E nem haja com soberba e com arrogância se por um acaso o Senhor te deu alguma honra especial, um atributo, um dom, um talento, uma capacidade, uma inteligência, um recurso acima das demais pessoas, como se com isso parecesse que você é melhor. Não deixe essa realidade te iludir e nem a hipocrisia arrogante tomar conta do seu coração. Mas sirva o Senhor com humildade naquilo que Ele te chamou, fielmente, e certamente você será recompensado. Finalmente, devemos nos lembrar de que tudo que nós fazemos é para o nosso Senhor. Seja muito, seja pouco aos olhos dos homens, fazemos para Deus. E mesmo que Ele não esteja vendo, ou que nós não estejamos na presença dos homens nos vendo, o nosso Senhor continua nos enxergando, olhando para nós o tempo todo e assim também nos agraciando com mais honra e mais capacidade para poder servi-lo melhor. Coloque essas aplicações em prática na sua vida e medite sobre esse texto nessa manhã. Será que nós também não precisamos reconhecer a nossa humildade, a nossa dependência do nosso Senhor? Será que nós também não precisamos reconhecer que somos chamados para servir uns aos outros a fim de que o nosso Deus seja honrado com tudo aquilo que nós fazemos? Chegará o tempo onde o nosso Senhor voltará. Voltará de modo glorioso e inesperado para muitos. Mas nós, que aguardamos a sua vinda, continuamos vivendo, louvando, crendo todo o tempo na sua presença, porque Ele mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Se você crê nisso, eu queria te convidar a fechar os seus olhos agora e orar mais uma vez, pedindo a ajuda do Senhor, no seu Santo Espírito, para que nós possamos viver de maneira fiel e vigilante até o retorno do nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós te louvamos porque o Senhor é que nos capacita e nos honra com o privilégio de servir ao Senhor dentro do corpo de Cristo. Obrigado a Deus porque o Senhor chamou muitas pessoas, cada uma delas para uma função diferente, mas todos nós temos o mesmo propósito. Livra-nos, ó Deus, da hipocrisia, da soberba, da arrogância, ó Deus, de tantas outras formas que temos para nos desviar do propósito do Senhor. Dá-nos, ó Deus, o senso da responsabilidade que o Senhor nos chamou para poder cumprir as Tuas palavras. Nos ajuda a ter a sensibilidade, ó Deus, para enxergar como podemos servir o Senhor através do nosso irmão. Como podemos, ó Deus, nos importar, como podemos nos preocupar, como podemos nos interessar, Deus, até mesmo por aqueles com os quais nós não temos muita afinidade, mas que fazem parte da mesma casa que serve ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, um amor que também teve no coração do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a lutar contra o pecado sutil da soberba que nasce no nosso coração. E Deus nos mantenha humildes, segundo a Tua palavra, para que no final recebamos a recompensa do nosso Senhor, que certamente voltará, com o qual nós estaremos por toda a eternidade. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, te pedindo e te agradecendo. Amém. Jesus te abençoe.